Quem somos? O que buscamos? A DINI-ONE apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Olá, boa noite. Meu nome é Michele. Eu gostaria de agradecer aos participantes que estão entrando na sala para essa nossa primeira aula do curso. Enquanto as pessoas terminam de fazer o login, eu vou começar uma apresentação do curso. Então, esse curso é uma parceria do Das Educa com a DINI-ONE. E a nossa ideia é trazer os conceitos da genética básica de uma forma descomplicada e didática. Então, nós pensamos nesse curso e no caminhar das aulas para poder trazer essas informações para vocês. Cada dia a gente vai ter um palestrante diferente, né? Para poder, então, preencher esses conceitos básicos da genética. Essa é a nossa primeira aula. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a pessoa que fez esse curso sair do papel e se tornar realidade, que é a Karina. A Karina, ela está junto aqui com a gente. Ela é responsável pelo marketing da DINI-ONE e eu gostaria de agradecer ela por todo o empenho, né, na divulgação do curso. E hoje a nossa aula vai ser com a doutora Tereza Cavalcante. A Tereza, ela é médica geneticista, ela fez a residência dela em genética na USP de Ribeirão Preto, depois ela se especializou em oncogenética, ela é mestre e doutoranda também da USP de Ribeirão, e ela trabalha na DINI-ONE. Ela é a nossa especialista em oncogenética, é responsável por analisar os exames de oncogenética e também tem se dedicado bastante à parte educacional. Também gostaria de fazer um agradecimento especial para ela. Eu acho que a gente pode então começar com a apresentação da Tereza, se a Tereza puder dividir a tela dela. Olá, boa noite. É uma satisfação estar com vocês aí na abertura desse projeto de levar a educação médica, educação em saúde para várias pessoas. Então, esse é o compromisso que a gente assume aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho, que agora eu estou vendo aqui as pessoas do bate-papo, e aí só para... O vídeo não saiu com o vídeo, mas agora está todo mundo ouvindo a gente, ok? Só para a gente confirmar. E tentar colocar o vídeo, ele é tão curtinho, nós não estamos lá. Qualquer coisa a gente passa no final da aula aqui, que eles... Combinado, então. Obrigada pelo retorno aqui, tá bom, gente? Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, se vocês quiserem já ir colocando as perguntas aqui no nosso Q&A, no final a gente vai ter um tempo, então, para poder ter as perguntas e respostas, tá? Vocês me veem bem? Vocês querem que a gente diminua e tire as miniaturas dos rostos ou eu posso seguir assim? Acho que pode seguir assim. Okay. Eu vou fechar minha câmera, mas qualquer coisa estou aqui. Obrigada, viu, Tereza?
Então, isso era parte desse momento introdutório, né, com os contatos para discussão de técnica de exame, a parte de inclusão de amostras, é um núcleo de assessoria médica, através do qual pode ser feita a discussão desses casos, principalmente para os prescritores, para os médicos que desejarem ter alguma dúvida relacionada aos exames. Então, do que a gente vai conversar hoje? Hoje é a aula introdutória desse nosso curso, uma série de aulas, vai falar sobre o que é o DNA. Vamos falar sobre desde a história da genética até a genética médica. Então, essa ideia de que semelhantes geram semelhantes, ela já é conhecida pela humanidade há milhares de anos. E aí nos diversos povos espalhados pelo mundo todo, se conversa com um agricultor, com uma pescadora, de qualquer cultura, mesmo que não tenha um estudo formal, essa pessoa ela vai lhe falar que sabe que os filhos, eles são parecidos com os pais, as famílias têm semelhanças entre si, e que se você planta uma semente, espera-se que a árvore que germine a partir daí, a planta que germine, seja parecida com a árvore, aquela planta que deu origem àquele fruto, àquela semente. Então, a forma como as pessoas interpretavam ou justificavam essa similaridade entre as gerações varia entre os povos. Então, eu trouxe aí essa imagem do milho para contar a história dos nativos norte-americanos. Tem registros que falam que eles consideravam as sementes como uma mensagem aos deuses para dizer o que é que eles esperavam colher. Então, essa relação da ciência com a natureza, a gente separa enquanto ciência quando a gente consegue explicar ou entender as bases daquele fenômeno. Então, à direita, vocês veem uma imagem, eu não sei se alguém sabe do que se trata, que plantas são essas, parece um caminho, um trilho, então eu brinco que isso é uma plantação de ervilha. Para uma pessoa podia olhar e pensar numa técnica de cultivo, outra pessoa podia olhar e pensar num prato gostoso, e outra pessoa, esse é o Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, e ele não só olhou, né? Ele fez uma observação cuidadosa, registrou detalhadamente o que encontrava e teve o pensamento criativo. Então, ele testou uma hipótese de que as características genéticas, na época era chamado traços, não existia ainda o nome gene, eles eram controlados por partículas, que antes achavam, tinham uma ideia assim parecida com as cores, que vermelho com branco dá rosa, então era ainda uma coisa bem abstrata. Então ele começou a entender que, olha, tem alguma partícula que pode ser resgatada em outras gerações, e que há características, há traços que são dominantes em relação aos outros, a outros. A gente vai conversar um pouquinho mais disso no encontro sobre herança. O ponto é que Mendel, além de fazer essa observação cuidadosa, ele teve também sorte de escolher características que são consideradas monogênicas, ou seja, características que não são tão influenciadas pelo meio nem pela interação aí com outros genes. Mas como se explicaria essas leis de Mendel aí, da herança, dessa dominância? Como é que está codificada essa informação? Onde é que ela está armazenada? As pessoas que estão inseridas no mundo digital sabem que, embora vocês estejam vendo uma tela colorida e áudio e tudo mais, aí animações, na verdade, por trás, são um sistema binário, né, na computação, na informática. Esse sistema binário estaria por trás de tudo que se apresenta. E o que está por trás de nós, né, enquanto seres vivos, enquanto animais? O nosso código binário seria a combinação dos pares de bases nitrogenadas. Então, resgatando aí o que a gente vê no ensino médio, da adenina, timina, guanina e citosina. Então, eu coloquei aqui essa imagem, que eu acho que ela é muito legal para que a gente tenha uma ideia menos abstrata do que é o DNA. Então, essas moléculas, né? Na verdade, essas bases nitrogenadas, elas estão ligadas a um açúcar, às pontes de fosfodiéster, e aí tem pontes duplas, pontes triplas, e essa combinação vai dar a estrutura, que é chamada de dupla hélice, essa estrutura tridimensional. Então, quando a gente fala em DNA, a gente está falando de uma macromolécula, é considerado um polímero. Por que é um polímero? Porque é a união dessas várias unidades fundamentais dos nucleotídeos.
e uma molécula contínua. Então, a gente não fala em DNAs, a gente fala no DNA. E o que é que dá essa organização? Então, tem diferença tanto na forma quanto nas cargas elétricas dessas moléculas. Vai se formar aí uma longa molécula que, se ela fosse aí contínua, ela não caberia dentro da célula. Então, qual que é a estratégia? A estratégia usada é que esse DNA ele precisa estar empacotado, ele precisa estar organizado para que caiba dentro das células. Se a gente pensar esse DNA como a informação, né? A enciclopédia da vida, se você tem aqueles livros muito importantes, você organizaria, os distribuiria espalhados pela casa ou num cômodo específico, né? Isso não é uma biblioteca, a Livraria Lelo do Porto, mas eu trouxe aí para representar essa setorização das informações. Então, isso é o que é feito também na célula. O DNA, ele fica predominantemente aqui armazenado dentro do núcleo e ele é empacotado, ou seja, aquele filamento que eu falei, linear, ele está organizado em estruturas que são chamadas de cromossomos, depois eu volto aos cromossomos, mas para chegar ao cromossomo, esse filamento ele está super compactado com o auxílio dessas estruturas que são as histonas, além de estar distribuído nos cromossomos. E há ainda um DNA, que o DNA também está presente nas mitocôndrias. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, e esse DNA das mitocôndrias ele tem uma estrutura diferente, é um DNA circular, diferente do DNA principal, que é o nuclear. Então, o nosso material genético ele está dividido aí em setores dessa grande biblioteca da vida, que são os cromossomos. Habitualmente, os seres humanos têm 46 cromossomos, sendo 23 distribuídos em 23 pares. Cada um desses pares, no caso, 2 cromossomos, 1, 2, 3, por aí vai. Exceto os cromossomos sexuais, que aí podem ser, por exemplo, 2 cromossomos X, ou pode ser um X e um Y, no caso dos homens, e 2X, o XX, no caso das mulheres. Existem exceções, mas a gente não vai conversar sobre elas hoje. Então, como se explica que as nossas células, elas aí guardando esse DNA predominantemente nuclear, elas tenham uma informação semelhante, mas elas sejam tão diferentes? Como se explica que o DNA de uma célula da pele seja semelhante a uma célula do cérebro? Então, os genes que estão presentes, as sequências que estão presentes nesse DNA, existem partes que estão mais ativas em um determinado tipo celular do que em outro. E essas regiões, elas também variam de acordo com o estágio de desenvolvimento. Além disso, existem variações, e aí não para diferenciar os tipos celulares, mas para diferenciar as pessoas, existem variações entre as pessoas. Então, para além do que está escrito, ainda há a questão do que está sendo lido. Os genes, o material genético, ele é controlado por elementos regulatórios, que são sequências do DNA, às quais se ligam moléculas capazes de ativar ou reprimir a expressão do gene. E aí eu trouxe essa imagem da Orquestra Sinfônica de São Paulo para falar sobre a importância do maestro aí estar conduzindo. Então, essa ordem de quando entra cada música seria como quando deve estar ativo um determinado grupo de genes. E essa regulação, ela pode acontecer de diversas formas. Seja por uma regulação da transcrição, e aí eu disse que o DNA está lá compactado. Se eu aumento a condensação em determinada área, a leitura daquela área vai também diminuir. Existe ainda a influência do RNA mensageiro. Eu posso ainda ter estruturas que estejam bloqueando ou prejudicando o transporte do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma e ainda ter alterações, ter mudanças na hora da leitura desse RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteínas. A gente vai retomar esses conceitos aí adiante. Hoje a gente não vai se aprofundar tanto na regulação gênica, mas aí tem uma relação também com a epigenética, que é um conceito que está muito em voga pela influência do meio na regulação desses genes. Então, essa imagem é uma brincadeira, né? Fala que é como se o código binário, em vez de a gente ser 0 e 1, seriam os conjuntos de bases.
nitrogenadas. Esse a gente chama de gene as sequências desse DNA que codificam uma proteína, isso é o que é mais sabido, mas hoje se sabe também que, às vezes, o produto é um RNA funcional, que não vai até a proteína. E como é que esse DNA é lido e traduzido? Então, esse aí é o caminho que é apresentado no ensino médio, que o DNA ele é replicável, então a célula mãe ela vai dar origem a duas células filhas que seriam geneticamente semelhantes. E a partir desse DNA é possível fazer a transcrição em RNA, e esse RNA ele é replicável, ele pode ser traduzido em proteína. Então, tem um videozinho aqui, uma animação, na verdade, que eu vou usar para a gente ilustrar essa nossa conversa. Então, a narração, ela não é original, é narrado by mim, porque eu acho que fica mais fácil de acompanhar. Então, é um desenho esquemático para mostrar aí no interior das células a distribuição das organelas e aí guardado como o tesouro que guarda aquela informação preciosa, o núcleo. Mas o núcleo, ele tem esses poros, né? Ele não é cerrado. Com o material genético aí compactado na forma das estruturas cromossômicas. E quando a gente vai desenovelando, fica mais evidente essa estrutura de dupla hélice do DNA. Nas regiões que codificariam, aí, no caso do exemplo, é de proteína, então, essa dupla fita ela é aberta e se liga à RNA polimerase, que vai trazer aí as bases nitrogenadas, representadas por esses martelinhos, então complementares. Percebam que no caso dessa estrutura que se forma, que é a RNA mensageiro, temos Doutora a Tereza? uracila no lugar da timina, como complementar. Doutora Tereza? É o U no lugar do T. Então, essa fita, esse RNA mensageiro, ele é mais longo, porque ele é traduzido ipsilítero do que estava lá naquela sequência do DNA. Aí tem região de exon e de intron. Então, acontece o chamado splicing, que aí é resumida essa molécula para aquelas bases que vão impactar diretamente na configuração da proteína. Doutora Tereza? E aí, essa molécula do RNA mensageiro, após o splice, ele transita, ele navega aí para o citoplasma, onde se encaixa nessa molécula do... A Michelle? Tereza, o vídeo não está passando. Eu não estou ouvindo. O vídeo não está passando, Tereza. Não vídeo okay. Não, tudo bem. Então, eu vou Desde o comecinho, tá? Não passou. Vocês estão vendo agora o vídeo? A gente vê só a tela inicial. Tenta soltar ele para ver se ele vai. Ele estava como maximizado. Funciona agora? Não. Ainda não. Não. Tudo bem. Funciona então como uma descrição guiada e eu coloco o link, esse vídeo ele é aberto, está no YouTube, eu coloco o link lá no chat. Tá ok. Obrigada. Aquela sequência do RNA, ela atrai o RNA de transferência, que seria uma maquinária que se liga a essas trincas e atrai os aminoácidos. Então, para cada trinca de base nitrogenadas, existe um aminoácido correspondente. Então, se forma aí uma sequência, e essa sequência ainda não é a proteína, porque é preciso que haja que tenha a ação das forças eletromagnéticas, na parte aí das cargas elétricas, para que se forme aquela estrutura final da molécula. Vou voltar para... Eu nem sei o que vocês viram enquanto eu falava aqui, mas eu vou voltar para a apresentação dos slides. Os slides vocês estavam vendo bem? Sim, o slide estava aparecendo ok. Foi só o vídeo mesmo que ficou travado. Aí depois, se puder dividir o link aqui no bate-papo, Tereza. Que eu acho que o vídeo era bem didático, né?
Então, eu já adiantei a questão das trincas, né? Como é que está codificado? A gente chama de códons. Então, é esse conjunto de 3 bases, 3 nucleotídeos, e aqui essa figura ilustra como sendo uma análise combinatória. Se você faz uma conta, eu tenho 4 bases possíveis. Então, 4 vezes 4, que seria a segunda letra, vezes 4, que seria a terceira letra. Se eu fizer essa conta, rapidamente eu vou ver que dá 64, mas nós só temos 20 aminoácidos. Então, como é que se justifica que a gente tenha mais possibilidades de trinca do que os aminoácidos codificáveis? Porque o nosso código genético ele é chamado de degenerado. Apesar desse nome parecer um pouco confuso, na verdade quer dizer que uma mesma trinca pode dar origem a aminoácidos, ou melhor, trincas diferentes podem dar origem a um mesmo aminoácido. E algumas dessas trincas, desses códons, eles codificam a parada da leitura e não um aminoácido. Então, como é que é feita essa análise, essa leitura? A ciência imitou a vida. Então, foram desenvolvidas enzimas sintéticas para mimetizar as enzimas biológicas, como a DNA polimerase, que aí vai permitir aquela abertura da fita. Ah, vocês não viram o videozinho tão bonito que era. Mas, enfim, a abertura da fita que vai ser feita a fita complementar do RNA mensageiro, isso pode ser feito sinteticamente. Então, essa fita complementar construída, pode ser usado marcadores fluorescentes ou radioativos, que vai ser útil para análise, para interpretação desses resultados. As nucleases, aí está com R, mas a nuclease, elas podem isolar um segmento ou uma sequência de nucleotídeos. Ainda as ligases permitem a ligação entre os segmentos do DNA. Outras formas usadas, outras técnicas usadas aí para a análise do DNA, é o conhecimento da desnaturação das proteínas com aquecimento e o resfriamento. Então, esse controle de temperatura permite também que se façam alguns exames genéticos. A gente vai ter outros encontros para falar mais sobre os exames. E ainda o uso, por exemplo, de introdução de sequências em DNA de hospedeiros. Bactérias, por exemplo, são mais fáceis de serem controladas. Aí o controle, uma reprodução mais rápida. E aí, se tem um segmento genético de interesse, poderia ser transferido para uma bactéria e aí esse segmento seria multiplicado junto com ela. Existem ainda os organismos geneticamente modificados, em que essas sequências permitem também analisar, de certa forma, a função. Até as técnicas de quantificação exata da sequência de bases nitrogenadas e as ferramentas de análise de todo o genoma em um experimento único. Então, essa parte aí dos exames mais aprofundados, a gente vai ter outros encontros para estar falando. Mas o que é que eu queria mostrar para vocês? Que a partir dessas técnicas que são desenvolvidas de leitura, se pode sequenciar o genoma de várias pessoas no mundo. Então, a partir desse sequenciamento do genoma, eu disse que nós somos todos diferentes, mas existem regiões que tem que a maioria das pessoas tem essa sequência. Então, a partir dessa maioria, se construiu o chamado de genoma de referência. Então, não é que ele é o gabarito de que o que for diferente dali está certo, mas sim que aquela sequência é a mais frequente entre as pessoas, então provavelmente não deve ser relacionada à doença, como outras variantes chamadas de raras. Só que essa análise, o que é referência, ela muda dependendo de que grupo populacional eu avalio. Então, aí entra a importância do projeto DNA do Brasil, que é um projeto aí encabeçado pela USP, outras universidades brasileiras aí estão trabalhando juntas em parceria com a DASI, que visa o quê? Sequenciar o genoma de brasileiros, para que a gente consiga entender melhor, conhecer melhor qual que é a sequência considerada normal para os brasileiros. Então, a gente está aí entendendo um pouquinho como é que é essa questão da leitura do DNA. E mutação, onde é que entra essa questão de mutação? Quando alguém fala em mutação, na minha cabeça já vem X-Men, né? Mas a gente sabe que na prática a mutação não é isso. Se espera, se presume, melhor dizendo, que a divisão das células ela seja clonal, ou seja, que as células filhas elas sejam idênticas às mães, quando a gente fala conceitualmente. Para isso, existem sistemas celulares, intracelulares, de verificação e reparo de erros. Mas algumas alterações na sequência original escapam a esse sistema de verificação e reparo. E eu falo escapar não como uma falha,
Porque vocês vão ver que pode ser biologicamente interessante acontecer essa variação naquela sequência original. É interessante sermos diferentes entre uns dos outros. E aí essas alterações, elas podem acontecer nas células chamadas de somáticas e germinativas. O que são as células somáticas e germinativas? Somática é uma palavra grega que vem de corpo, corpóreo. Então, as células do nosso corpo são o que a gente chama de células somáticas. E células germinativas? Se vocês observarem a palavra, vai lembrar do quê? De germinar, de semente. O que seriam as sementes humanas, digamos assim? Seriam os espermatozoides e ovócitos. Então, essas mutações, elas podem acontecer em qualquer momento desse fluxo aqui, né? Pode ter sido carreada pelo espermatozoide ou pelo ovócito, pode ter acontecido, pode acontecer precocemente aqui no zigoto, que vai dar origem a todas as células do organismo, ou ela pode acontecer em alguma das células precocemente no desenvolvimento embrionário ou até depois. Então, um exemplo aqui, essas células rosadas, as células que vão se originar a partir da multiplicação dessas células embrionárias, elas vão ter uma determinada característica diferente dessas outras roxinhas, mostrando aqui o exemplo de uma pessoa em mosaico. Vou falar uma curiosidade. Vocês já pararam para pensar se essa mutação, aqui considerada em mosaico, se ela acontece pegando uma estrutura de testículo ou de ovário, o que é que vai acontecer? Essa mutação, que começou na pessoa, digamos assim, ela vai passar a ser transmitida para gerações seguintes. Então, isso acontece em algumas síndromes genéticas. E aí, qual é a função, qual é o emprego dessas mutações, o emprego biológico dessas mutações? Então, eu disse que as mutações, elas podem sim ter um interesse biológico. Essas variantes, elas são aleatórias, elas acontecem ao longo do desenvolvimento dos seres vivos. E aí, algumas não foram úteis, são ruins, enquanto que outras conferem alguma vantagem, seja relacionada à exposição daquela pessoa à alimentação, ao ambiente, a um patógeno. Então, aqui essas imagens são para ilustrar, por exemplo, uma mutação que permitiu a persistência da produção da lactase, que é a enzima que digere o leite. Então, o habitual seria que se tolerasse o leite aí depois do nascimento, nos primeiros anos de vida, durante o período de amamentação, e depois isso diminuiria. Mas aí, em alguns povos que tinham dificuldade de ter acesso a cálcio, a vitamina D, foi vantajoso conseguir aproveitar esses nutrientes dos laticínios. Não era a regra, mas foi vantajoso. Um outro exemplo aí é essa montanha de colores, aí a 5.000 metros de altura. Então, você pode ver um jovem atlético morrendo de falta de ar e outra, uma senhorinha lá bem tranquila, habituada, adaptada. E esse outro mapa aqui trazendo essa relação entre a distribuição dos alelos de anemia falciforme no continente africano e a distribuição das áreas consideradas endêmicas para a malária. Por quê? Porque sabe-se que as pessoas que têm o traço falciforme, falcêmico, elas estão menos suscetíveis à malária. Então, seria uma outra característica que nesse contexto seria favorável. Então, essa variação entre os seres vivos, ela é extremamente importante. Então, o que a gente chama de evolução necessita dessas variações aí randômicas, de umas que vão ser vantajosas e outras não. Como esse quadro aqui, o operário da Tarsila do Amaral, que está representado. Se nós somos 99,9% idênticos e nos consideramos tão diferentes, aí está nesse menos de 0,1% o pulo do gato, né? O pulo do gato que eu falo, por quê? É a partir das nossas similaridades e das nossas diferenças que é possível traçar como é que o homem migrou no globo. Então, quanto mais tempo fizer que um grupo populacional se separou do outro, mais haverá diferenças, variações nessa sequência. Com isso, as pessoas, os geneticistas da parte de genética populacional conseguem estimar quantos
anos faz que determinado grupo migrou de uma região para outra e que rota seguiu. Quais são os tipos de mutações possíveis? Existem mutações que são por troca de um único nucleotídeo, e aí são chamadas de mutações pontuais, e pode ser ainda a inserção ou a deleção de poucos pares de bases ou de muitos pares de bases, que são chamadas as variações de número de cópias. A definição de variação de número de cópias de CNV varia bastante na literatura, mas pode-se entender como partes ou um conjunto de genes aí mais extenso. Pode acontecer a expansão da sequência de nucleotídeos, a gente vai retomar um pouco disso aí quando tiver os encontros sobre herança genética, e as alterações cromossômicas estruturais. Então, pode ser uma variação no número de cópias tão grande que equivale a um cromossomo inteiro. Então, eu destaquei esse cromossômicas porque existem alterações, né, na sequência dos nucleotídeos que elas são tão grandes que são visíveis ao microscópio. E aí seriam essas alterações microscópicas, cromossômicas. Enquanto que outros são menores, são as chamadas submicroscópicas. Elas podem ser por deleção, duplicação ou translocação, que é quando uma sequência se inverte. Então, uma confusão que se faz com frequência é entre o termo mutação de novo, que começou no indivíduo, que não foi herdada, e mutação nova. Chamamos de mutações novas aquelas mutações que não foram descritas anteriormente na literatura. E qual que é o impacto dessas mutações, né? Então, aquele quadrinho que vocês viram antes, mostrando a equivalência, relacionando a sequência dos códons e os códons e os seus respectivos aminoácidos, ajuda a entender quais que podem ser os impactos biológicos dessas mutações. Se acontece uma troca de nucleotídeo que codifique um aminoácido igual, então a gente vai chamar aqui de uma mutação sinônima. Pode ser que haja uma troca de nucleotídeos. Isso aqui é só uma brincadeira, né, para ajudar a fixar. Pode acontecer uma troca de nucleotídeos que mude esse aminoácido, mas mudar um aminoácido necessariamente vai alterar a estrutura e a função dessa proteína? Não. Então, nesses casos, a gente vai precisar muito aí juntar as informações de outras pessoas que tiveram essa troca aí pelo mundo para saber se elas tiveram maior susceptibilidade ou não a determinada doença. Se existem os preditores que fazem aí a simulação do impacto biológico dessa troca, a gente vai juntar várias informações para que se chegue a uma conclusão se essas variantes elas aumentam ou não a chance de alguma doença. E podem haver ainda alterações que levem à codificação de um daqueles códons que eu falava de parada, ou seja, a parada que deveria acontecer aqui no final da frase foi antecipada. Então, a proteína gerada ela vai ser truncada. O que é isso? Ela vai ser mais curta e pode ser funcionalmente anormal por conta disso. E existe um outro tipo de mutação que pode encurtar e truncar essa proteína, que é chamada de frame shift, mudança do quadro de leitura. Como que é isso? Se acontece, por exemplo, aqui, o AG sendo um códon codificante de parada. Se eu tirar esse A, que está destacado aqui, na posição do círculo vermelho, em vez de estar ao A, passaria a estar ao G. Então, essa proteína, ela pararia aqui, essa tradução. E qual que é o impacto dessas mutações? Então, isso vai depender da importância, da relevância daquele gene para o funcionamento daquela célula. Vai depender ainda de em que momento do desenvolvimento acontece isso. Se a pessoa já nasceu com aquela variante ou se ela aconteceu durante algum momento das divisões celulares. Vai depender ainda se essa variante, mesmo que prejudique a função, essa célula ainda pode ser, por exemplo, destruída, se ela for funcionalmente anormal. Então, o impacto vai depender de tudo isso. E aí, quando a gente está começando a falar, passou de falar de populações para falar de doença de indivíduo, de características. Então, a genética médica, ela vai se voltar para um indivíduo que tem determinada doença ou característica genética, ou um grupo de indivíduos. E a partir dessa característica,
vai se estudar a fisiopatologia. Isso é um caminho tradicional, mas hoje é possível fazer alguns saltos, eventualmente. Então, a fisiopatologia, qual que é a base fisiológica do desenvolvimento dessa doença? E, a partir daí, a gente pode fazer exames, por exemplo, de moléculas envolvidas nessa via, ou avaliar indiretamente alguma característica relacionada à via. E, a partir daí, a gente também pode examinar outras pessoas semelhantes e ou familiares, para tentar encontrar regiões genômicas semelhantes sendo segregadas. E, a partir daí, identificar qual que é o gene. Então, para nem todas as doenças genéticas que se conhece hoje, já se conhece o gene relacionado. Mas com o avanço das técnicas de estudos genômicos, esse mapa, essa enciclopédia, digamos assim, ela tem ficado cada vez mais robusta. Então, a primeira coisa que a gente tem que construir é atrelar necessariamente mutação à doença. A maioria das mutações, a gente costuma chamar inclusive de variantes, para evitar essa conotação de doença, elas são benignas. Então, foi feito esse estudo aí na Islândia, e a conclusão que eles chegaram analisando, comparando a sequência do DNA de pais com filhos, foi que, em média, cada pessoa tem 4.933 mutações ou variantes de novo, ou seja, que não foram herdadas dos pais. E só 63 dessas estariam em posições que alterariam o produto codificado. Sendo que o triplo dessas variantes, elas são consideradas de origem paterna. Como assim de origem paterna, se não foram herdadas? Na fita que foi herdada do pai. Enquanto que um terço em relação ao paterno estariam na fita materna. Como é que isso se justifica? Então, antigamente se falava muito da questão da idade materna, que quanto mais a idade se avança, mais probabilidade daquele casal ter um filho com alguma doença cromossômica, por exemplo, a síndrome de Down. Então, isso todo mundo já ouviu em algum momento. Mas o que não se fala tanto é do impacto da idade paterna na ocorrência dessas mutações de ponto. Então, esse estudo também observou que aos 20 anos, em média, se identificavam 25 mutações novas que eram transmitidas para a geração seguinte, e aos 40 anos esse número passava para 65. Como se justifica isso? O desenvolvimento dos gametas, a gametagênese dos homens, ela é bem diferente das mulheres. Então, enquanto que nas mulheres, as células precursoras, elas são predominantemente desenvolvidas durante o período embrionário, então isso implica em pouca replicação do DNA depois. Os homens, eles têm uma espermatogênese contínua aí, durante todo o período reprodutivo do homem. Então, isso implica em muita replicação do DNA e maior susceptibilidade a erros. Portanto, o tempo reprodutivo corre sim para ambos os sexos. Então, pegando esse gancho, eu trago aqui essa imagem que eu acho belíssima, mostrando a corrida e competição de bilhões de espermatozoides tentando convencer para o óvulo que eles são os melhores candidatos para aquela vaga. Em comparação, vejam só o tamanhozinho do espermatozoide perto do óvulo. O óvulo, ele é a maior célula humana. Então, o óvulo, ele tem uma proporção, ele é desproporcional, digamos assim, em termos de citoplasma. Ele é muito inflado, porque ele tem que ter aí um aporte suficiente, maquinaria suficiente para desencadear, para começar o desenvolvimento do zigoto, naquela primeira célula que vai se multiplicar e dar origem ao embrião. Logo, nesse processo de fecundação, aquele espermatozoide que é eleito, digamos assim, ele vai contribuir praticamente só com o núcleo. Então, não tem quase nada de citoplasma aqui. Portanto, como a mitocôndria é uma organela que fica dentro do citoplasma, as mitocôndrias que a gente tem, elas foram a herança do óvulo das nossas mães. E a mitocôndria, por si, eu adiantei ali na figurinha inicial, ela tem um DNA diferente, ela tem um DNA circular aqui distribuído no interior. Seria um DNA com genes mais relacionados à própria função da mitocôndria, mas existem funções mitocondriais que são influenciadas por genes nucleares também. E ela é praticamente toda herdada aí da mãe. Então, a gente consegue, a partir daí, rastrear uma linhagem materna aí por milhares de anos. Por isso
que se sabe lá da Lucy, né, daquele fóssil que foi encontrado na África. Isso ajudou muito a gente entender como é que foi a migração da humanidade. E as mitocôndrias elas têm uma característica muito interessante, que é chamada de heteroplasmia. O que é isso? Existe aqui o DNA mitocondrial espalhado, circular, e se acontece uma mutação nessa mitocôndria, pode ser que não aconteça numa outra mitocôndria. E aí, dentro de uma mesma célula, vão ter mitocôndrias com sequências de DNA diferentes. E é interessante saber que as mitocôndrias, elas se multiplicam, elas se dividem independente do núcleo. Então, é de acordo com a necessidade lá da célula. E quando a célula se divide, essa separação de quem vai para a célula A e quem vai para a célula B, ela é aleatória. Então, se houver mais de uma característica ali dentro daquela célula, pode ser que um grupo receba mais de uma característica do que outra. Para falar um pouquinho aí que eu acho a mitocôndria tão linda, eu falei aqui um pouquinho nesse post do @genética convida, falando sobre a origem das mitocôndrias. Então, para botar a gente para refletir um pouco, se as mitocôndrias elas são importantes para a produção de energia, né, o funcionamento e desenvolvimento e divisão celular, elas não estariam, de repente, relacionadas a outras doenças, né? A doenças que não são chamadas, digamos assim, mitocondriais. Então, isso fica para a gente refletir. Então, essa é uma aula diferente que a gente tenta aí condensar, introduzir a genética para dar subsídio, dar suporte para as aulas que vêm adiante. O que eu preciso que seja transmitido com clareza é que nós temos mecanismos eficientes de verificação e reparo do DNA, que ainda assim acontecem mutações, mas a minoria dessas mutações está relacionada com doença. E que essa correlação ela é estabelecida a partir dos dados clínicos e populacionais, cruzando aí com as variantes genômicas encontradas. E que, embora o DNA das células do organismo seja semelhante, a diferença entre os genes sendo transcritos em cada tecido e estágio do desenvolvimento. Por isso que uma pessoa tendo, por exemplo, uma variante patogênica, uma variante num gene que cause doença, ela vai ter de repente, alguns órgãos mais afetados do que outros, ou em determinado momento da vida. E ainda que a atividade de um gene pode ser influenciada pelo produto de outros genes e pelo ambiente. Então, com isso, a gente fecha aí essa aula introdutória da genética básica, o que é o DNA. Nosso próximo encontro é na segunda-feira, com o Dr. Rodrigo Fock, falando sobre o que são as doenças genéticas e quando se deve encaminhar para um médico geneticista. Esse encontro, esse curso, ele tem o apoio do Grupo de Estudos Latino-Americanos, Tumores Hereditários, o GET, do AGEN, do Álvaro, da Cromossome, da Científica Lab. É um projeto aí encabeçado pela DASA, a DASA Educa, a Gene1 e todas as suas marcas. Também tem o apoio recíproco do EGEN, que é o Encontro de Residentes Jovens Geneticistas. Então, agradeço pela atenção de vocês, é importante participar dessa pesquisa de satisfação, tem um QR Code anexo. Eu fico à disposição para responder as questões do chat, ou através do e-mail, ou do Instagram. Obrigada. Tereza, muito obrigada pela aula, foi excelente. Tá me ouvindo? Consegue ouvir, Tereza? Eu não estou ouvindo. Não? Queria te agradecer pela aula, foi super didática. Também gostaria de agradecer aos participantes. Então, essa foi a nossa primeira aula, né? Eu prestei atenção aqui no nosso chat, né? Então, a gente vai entendendo vocês também, a necessidade de vocês, né? E eu vi que muitas pessoas pediram por material. A gente vai disponibilizar o material das aulas no final do curso, mas conforme a gente vai sentindo também, né, a interação de vocês, pode ser que a gente também indique, né, alguma leitura prévia, né? Eu vou discutir então com os outros palestrantes para a gente poder conversar sobre essa possibilidade, que eu vi que várias pessoas pediram sobre material de apoio, tá bom? Eu vou entrar aqui na parte da perguntas e respostas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, tá bom? Eu vou ler
O Eduardo Figueiredo, ele perguntou, existe diferença do ponto de vista clínico se uma mutação é nonsense, missense ou frame shift? Habitualmente, as mutações que são do tipo nonsense, que leva à interrupção imediata, ou frame shift, que vão levar à interrupção adiante nessa leitura, tem um impacto maior biológico. Mas essa troca de nucleotídeo, antes, ela pode prejudicar de tal maneira a estrutura e a função da proteína que existem circunstâncias que ter uma proteína defeituosa é pior do que não codificar nada. Digamos, ter uma fita normal e outra não codificante. Eu ter uma normal, uma defeituosa, pode ter um impacto biológico tão grande ou maior. Então, é preciso correlacionar mesmo com as outras pessoas que têm essa manifestação e essas variantes. E a gente não chegou a comentar aqui, mas, por exemplo, né, tem variantes que são de ganho de função e outras que são de perda de função, né? E isso impacta muito no que o paciente vai ter, né? Então, dentro do mesmo gene, você pode ter uma alteração com perda de função, né? E daí você tem, por exemplo, encurtamento do osso, né? Ganho de função com encurtamento do osso, né, que é o caso do FGFR3, e se você tem a perda de função, você tem um outro fenótipo, né? Então, ainda tem essas alterações também para a gente levar em consideração. Eu vou ler uma próxima pergunta aqui. Existe algum DNA de referência que faz com que os portadores sejam mais suscetíveis a alguma doença patogênica? Foi a Ellen Cristina de Oliveira que fez a pergunta. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o DNA de referência, ele seria a sequência mais comum entre aquelas pessoas que foram estudadas. Agora, se dentro daquele que é considerado de referência, ou normal, existem variantes que dão mais suscetibilidade a determinada doença, aí são feitos estudos maiores, que são chamados estudos de Ross. Se a doutora Michelle quiser falar um pouquinho disso, então vai se relacionar aquelas pessoas consideradas normais, em termos de sequência, às doenças crônicas que se desenvolveram ao longo da vida, por exemplo, há outras doenças que não são consideradas como relacionadas a uma variante específica, um gene específico. Talvez existam trocas dessas que a gente considera como variante anormalidade, mas que, na verdade, tenham sim um impacto biológico, mais difícil de mensurar. E a gente tem um genoma de referência, né? E ele é dividido com a gente através dos genome browsers, então tem o da Universidade da Califórnia, né? Na verdade, ele não é uma pessoa, né, que foi sequenciada e está lá como uma referência. É um conjunto de algumas pessoas que foram inicialmente sequenciadas ainda lá dentro do projeto do genoma humano. O professor Watson é um dos genomas que estão lá e servem de referência, né? E a gente usa sempre esse genoma de referência para poder classificar essas alterações, essas variantes também, tá? Então, existe esse genoma de referência e, para vocês terem uma ideia, ele não está 100% completo. Tanto que existem versões desse genoma de referência, né? E aí, de tempos em tempos, é lançada uma nova versão desse genoma de referência porque a gente consegue preencher os gaps que estavam faltando ainda, né? Então, quando a gente teve a completude do projeto do genoma humano, a gente não tinha 100% de todas as letrinhas lidas, né? A gente tinha um considerável, né? Mas ainda tem alguns pontos de dúvida. A próxima pergunta aqui é do Eduardo Naves. Como a radiação ionizante leva ao surgimento de novas mutações? A radiação, ela vai levar, eu não sei, não estou projetando mais, mas vocês lembram que tinha aquelas pontes lá de hidrogênio, as moléculas delas estão ligadas, dos nucleotídeos, então estão ligadas umas às outras. E aí a radiação ionizante pode levar a quebras nesse DNA, que quando ele é reparado, ele estaria mais suscetível a um reparo inadequado, ou seja, uma base se ligar, em vez de se ligar uma adenina com a timina, ali vinha, por exemplo, uma citosina ou guanina, e vice-versa, que não seria aquele par previsto pelo de referência. Então, a partir daí, o transcrito ele fica alterado. Eu não sei se consegui transmitir, mas seria a partir do aumento de quebras, a relação direta. Posso ler mais uma pergunta aqui, Tereza?
O Wagner, ele comentou: a introdução de um espermatozoide inteiro dentro de um óvulo com as mitocôndrias maternas podem causar que tipo de alteração no genoma do concepto? A Na introdução verdade, de... não é que o espermatozoide ele já é bem resumido mesmo. Assim, imagina, ele vai ter que viajar muito ali naquele líquido, situações adversas, tempestade, e para poder chegar no óvulo. Então ele vai ter ali só mesmo o essencial para conseguir se mover. As mitocôndrias que ele tem vão estar ali na cauda para ajudar a essa movimentação. Isso em relação àquele universo, vocês viram aquela imagem que compara o tamanho do óvulo, na verdade, ali no ovócito com o espermatozoide. Então, o que há de conteúdo citoplasmático do espermatozoide, ele é praticamente ínfimo em relação ao que há do ovócito. Por conta disso que a gente vai levar em consideração mais o DNA mitocondrial materno para as doenças mitocondriais do que o paterno. O Lucas Pedrosa Souto-Maior perguntou: quando você fala em mutação em mosaico, então podemos afirmar que as metástases apresentam um padrão genético diferente da massa celular original? Aí está juntando vários conceitos, e vocês vão ver um pouquinho mais na aula que haverá sobre a introdução à oncogenética, com o Dr. Vitor Ferraz. Mas o raciocínio está correto no sentido de que aquela primeira célula que aconteceu uma alteração genética pode se acumular várias alterações, e só quando se acumulam essas alterações que vai passar a ser a primeira célula cancerígena, seria a base da carcinogênica. E qual que é a característica dessa célula? Aquela célula ela consegue se multiplicar com maior velocidade e com menos exigência, digamos assim, na manutenção da qualidade daquela célula. Então, ela está mais suscetível a acumular cada vez mais mutações. Então, dentro de um tumor, cada uma daquelas células do tumor, grupos de células daquele tumor, podem ter sequências de DNA sim diferentes, porque foram se acumulando outras mutações, mas tem algumas que aconteceram naquele início e que impulsionam o desenvolvimento do tumor. E conhecer essas mutações, chamadas de driver, vai ser importante até para direcionar qual tratamento vai ser usado para o tratamento daquele câncer. Tá ótimo. Eu vou incluir mais uma pergunta aqui, que é do Alex Luiz Gomes da Rocha. O que se espera no futuro próximo do entendimento do sequenciamento genético? É uma pergunta bem ampla, né, Alex? Se você me permitir, Tereza, eu passo a minha opinião, a minha visão, né? Eu li isso num artigo, mas eu achei uma comparação assim muito interessante, né? Quando a gente teve então o término do sequenciamento do projeto do genoma humano, a gente sabia então quais a sequência das letras, né? Mas existe uma coisa que é você conhecer o alfabeto, as letras, e você fazer a interpretação do texto. E aí no artigo ele falava assim, olha, é a mesma coisa que você colocar numa criança que é recém-alfabetizada, né, um livro super complexo, né? Ele deu o exemplo da Barça, não sei se todo mundo aqui vai ter referência da Barça, né? Mas é a mesma coisa de uma criança, né, recém-alfabetizada folheando uma Barça, né? A interpretação do texto a gente ainda está aprendendo. Então, eu acredito que para o futuro a gente ainda vai descobrir muito dessa interpretação do nosso genoma. Sim, a gente ainda, as análises, elas ainda são muito voltadas para as regiões codificantes dos genes, enquanto que não olha tanto a interação entre os outros genes, não avalia tanto essa interação entre o meio e esses genes. Então, a partir dos estudos aí com o genoma, sobretudo, a gente vai conseguir, eu espero, né, que a gente já tenha conseguido, mas que a gente consiga evoluir mais nessa interpretação. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Vandré Carneiro. Na gametogênese, somente metade do DNA no núcleo vai ser passado, 23 cromossomos. Como acontece no DNA da mitocôndria? No caso da mitocôndria, tem aqui a estrutura celular. Eu não sei se a pergunta é sobre o início do desenvolvimento ou ao longo das divisões celulares habituais. Mas vamos pensar que a partir do desenvolvimento embrionário, eu acho que eu já falei um pouquinho mais, mas as células do corpo da gente, as divisões celulares habituais. O DNA nuclear ele vai ser duplicado e dividido.
Enquanto que o mitocondrial não é mitocôndria por mitocôndria que é dividida ao meio, e sim naquele conjunto celular, digamos, metade do que tiver ali de mitocôndria vai para um lado e a outra metade vai para o outro. Não tem essa organização em fuso, como no núcleo, esse ordenamento de equânime, né, de quanto que vai para cá e para cá. Por isso que se tiver algum grupo ali de mitocôndrias que tenha uma característica genética diferente das outras, pode acontecer de uma célula herdar essa variante e outra não. Perfeito. Eu acho que cabe mais uma pergunta aqui dentro do nosso horário, que é do Alex Luiz Gomes da Rocha. Em relação às pesquisas sobre genoma, como o Brasil se encontra diante dos outros países? Existem países menores do que o Brasil, muito menores, por exemplo, como a Inglaterra, a Irlanda, que tem muito mais genomas sequenciados. Mas a gente tem que caminhar. Então, quanto mais genomas a gente conseguir fazer da população brasileira, melhor panorama a gente vai ter. Até porque a população brasileira ela é muito diferente de outros grupos que já foram mais estudados, porque é uma população extremamente miscigenada. E aí tem muito DNA europeu, africano e ameríndio, então todo mundo unido. E qual que é o impacto dessas variantes? Muitas são consideradas de significado incerto porque a gente não conseguiu reunir dados suficientes para classificá-las. E lembra que a gente comentou, né, sobre aquele genoma de referência? Ele foi construído basicamente com indivíduos de etnia caucasiana, né, então americano e europeu. Então, é muito importante, né, que a gente comece a fazer o sequenciamento da população brasileira, né, para a gente ter o nosso genoma de referência, ainda mais quando a gente pensa numa população que é tão mixigenada, né. Então, e sim, nós já temos vários estudos fazendo o sequenciamento, né, então, até a DASA tem uma parceria, né, com a USP para fazer o sequenciamento dos genomas da população brasileira para a gente poder ter um maior conhecimento, né? Então, como a Tereza posicionou, o nosso país é um país continental, né? Tem uma população muito grande, muito diversa, mas esses estudos, eles já existem sim, tá? Eu acho que a gente chegou no fim do nosso tempo. Tereza, foi excelente, foi super didático. Gostaria muito de agradecer as pessoas que participaram aqui, que comentaram no bate-papo. Então, a gente vai levar em consideração aqui os seus comentários sobre os materiais de apoio, tá bom? E a gente retorna, então, com a próxima aula do Dr. Rodrigo Foch. Muito obrigada, viu, Tereza? O plano é que aqueles que participarem de 80% da programação vão receber aí o certificado e o material de apoio. Então, estejam conectados com a gente, deem o seu feedback e a gente vai trabalhando junto para fazer um curso o melhor possível para vocês. Agradeço a todos. Até a próxima. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.